Se você acredita que a justiça verdadeira nasce da coragem de enfrentar o próprio coração, inscreva-se no canal e deixe sua reflexão nos comentários. Na fazenda Santa Lúcia, interior da província de São Paulo, ano de 1872, o tempo parecia pesar diferente sobre os ombros de quem nascia sem escolha. A propriedade do coronel Augusto Mendes de Almeida se estendia por léguas de terra vermelha, plantações de café que alimentavam fortunas e sepultavam vidas. A Casa Grande erguia-se altiva no topo da colina, caiada de branco, suas varandas amplas testemunhando tudo sem nunca intervir. Mais abaixo, como feridas abertas no chão, as senzalas exalavam o odor de suor envelhecido, urina acumulada e aquela umidade persistente que fazia mofo crescer nas paredes de pau a pique. O ar carregava o cheiro metálico das correntes, o ranger das madeiras velhas e algo mais indefinível que só quem viveu entre aquelas paredes conseguiria nomear: o cheiro do desespero transformado em rotina. Teresa tinha 24 anos quando esta história começou a se desenhar em seus contornos definitivos. Alta para os padrões da senzala, com costas largas de quem carregava fardos desde criança, ela possuía olhos que pareciam guardar segredos antigos. Sua mãe, Joana, fora parteira trazida da Costa da Mina, uma mulher que conhecia ervas e rezas, que trazia crianças ao mundo com mãos firmes e coração partido, sabendo que cada vida nova ali era apenas mais lenha para a fornalha do sistema. Joana morrera quando Teresa tinha 15 anos, levada por uma febre que nenhuma reza conseguiu espantar. Antes de partir, ensinou à filha tudo o que sabia sobre plantas, sobre curar e sobre esconder o que se sente. Teresa aprendera bem demais essa última lição. Entre os cativos, Teresa era respeitada. Não falava demais, mas quando falava, suas palavras carregavam peso. Ajudava nos partos, cuidava dos ferimentos após os castigos, dividia sua ração com os mais fracos. Havia nela uma dignidade silenciosa, que nem o tronco conseguira quebrar completamente. As marcas nas costas contavam histórias que sua boca se recusava a repetir. Ela aprendera que chorar era luxo, que confiar era perigo, que sobreviver exigia transformar o coração em pedra. Foi nesse cenário que Matias apareceu. Matias de Souza chegou à fazenda Santa Lúcia numa tarde de março, trazido pelo coronel com recomendações entusiasmadas. Vinha de outra propriedade no Vale do Paraíba, onde diziam ter mão firme, mas justa. Era homem de seus 30 anos, alto, de olhos claros que pareciam azuis ou verdes conforme a luz, cabelos castanhos que ele mantinha bem aparados. Usava roupas simples, mas limpas, botas de couro que ainda tinham brilho. Falava com voz pausada, quase gentil. O coronel o nomeara capataz, responsável por supervisionar o trabalho nos cafezais e garantir que a ordem reinasse entre os escravizados. Nos primeiros dias, Matias percorreu a propriedade observando tudo com atenção meticulosa. Anotava números, fazia perguntas, ouvia respostas. Diferente dos outros capatazes que a fazenda conhecera, ele não gritava sem motivo, não usava o chicote como primeira resposta. Essa diferença não passou despercebida. Na senzala, os comentários surgiam em sussurros. Talvez esse fosse diferente. Talvez esse entendesse que gente não era animal. Talvez. Teresa o notou pela primeira vez, quando ele interveio numa situação que normalmente terminaria em sangue. Josias, um homem de meia-idade que trabalhava na secagem do café, tropeçara e derrubara parte dos grãos no chão. O feitor Antônio já erguia o braço com a vara quando Matias se aproximou. Com voz calma, mas firme, disse que acidentes aconteciam, que o importante era consertar e seguir em frente. Josias fora poupado. Aquela cena ficou gravada na memória de todos que presenciaram. Foi Matias quem procurou Teresa pela primeira vez. Ela estava na senzala das mulheres,
auxiliando no parto de Benedita, uma jovem de 17 anos, grávida do filho do senhor moço. O trabalho de parto se arrastava doloroso, e Teresa usava todo o seu conhecimento para facilitar a passagem da criança. Matias bateu na porta de madeira gasta, pediu licença com educação, que surpreendeu. Disse que viera verificar se precisavam de algo, se havia como ajudar. Teresa, com as mãos ainda sujas do parto, olhou para ele com desconfiança instintiva. Mas havia algo em seus olhos, uma preocupação que parecia genuína. Ela pediu água limpa e panos. Ele providenciou. Nos meses seguintes, esses encontros se multiplicaram. Matias encontrava razões para passar pela senzala, para verificar as condições, para perguntar sobre as necessidades. Trazia remédios quando alguém adoecia, argumentava com o coronel por melhores rações. Pequenos gestos que, naquele contexto de brutalidade sistemática, pareciam milagres. Teresa permanecia cautelosa, mas algo dentro dela começava a ceder. A primeira conversa real aconteceu numa noite de junho, quando o frio cortava e Teresa estava do lado de fora da senzala, olhando as estrelas. Matias apareceu trazendo um cobertor grosso, dizendo que sobrara da casa grande. Ficaram ali, em silêncio por longos minutos, até que ele começou a falar. Contou que viera de família pobre, que conhecera a fome, que entendia o que era ser tratado como menos que humano. Disse que odiava o sistema, mas precisava sobreviver dentro dele. As palavras soavam sinceras, carregadas de uma tristeza que Teresa reconhecia. Ela não respondeu naquela noite, mas nas noites seguintes, quando ele voltava, passou a falar também. Contou sobre a mãe, sobre as rezas e as ervas, sobre o peso de trazer vida a um mundo que despedaçava vidas. Matias ouvia com atenção que ninguém nunca dera às suas palavras. Pela primeira vez em anos, Teresa sentia que alguém a via como pessoa, não como propriedade. O que começou como conversas noturnas transformou-se em algo mais perigoso. Matias começou a tocar sua mão ao falar, gestos suaves que faziam o coração de Teresa acelerar, de forma que ela julgava ter esquecido. Ele dizia que ela era diferente, especial, que seus olhos guardavam uma força que ele admirava. Teresa, que construíra muros ao redor do coração, sentia essas defesas ruírem tijolo por tijolo. A primeira vez que se entregou a ele foi numa noite de lua nova, no celeiro afastado onde guardavam as ferramentas. Matias a beijara com urgência que parecia desesperada, e Teresa respondera com uma fome que não sabia que carregava. Ali, entre o cheiro de ferro e madeira velha, ela permitiu-se sentir. Permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse espaço para algo além da dor naquela existência. Nos meses que se seguiram, encontravam-se sempre que possível. Matias falava de futuro, de liberdade, de um dia em que poderiam estar juntos sem se esconder. Prometia que a libertaria, que fugiriam juntos para o sul, onde ninguém os conhecesse. Teresa, contra toda lógica e experiência, começou a acreditar. Começou a sonhar. Começou a amar. Ela amava a forma como ele dizia seu nome, como se cada sílaba fosse preciosa. Amava como seus dedos traçavam as cicatrizes em suas costas com reverência, como se cada marca fosse medalha de guerra. Amava a promessa em seus olhos quando falava de liberdade. Teresa se entregava a esse amor com intensidade que assustava, como se estivesse recuperando todos os anos em que proibira seu coração de sentir. Mas havia algo que ela não via. Havia noites em que Matias dizia precisar ficar na casa grande, ordens do coronel que não podia ignorar. Havia madrugadas em que desaparecia sem explicação convincente. Teresa, embriagada pelo amor, não questionava. Confiava, acreditava. Na senzala, porém, algo estava acontecendo. As crianças, principalmente os meninos entre 7 e 12 anos, começaram a apresentar mudanças sutis. Miguel, de 9 anos, filho de Joaquina, acordava gritando nas noites, suando frio,
recusando-se a dizer o que o atormentava. Pedro, de 11, começou a evitar certos lugares, a encolher-se quando homens se aproximavam. Severino, apenas 8 anos, desenvolvia um olhar vazio que nenhuma criança deveria ter. As mães sussurravam preocupações, mas sem provas concretas, sem entender exatamente o que afligia seus filhos. As crianças não falavam, carregando segredos pesados demais para seus ombros pequenos. Havia um medo novo circulando, algo diferente do medo cotidiano que todos conheciam. Foi Joaquina quem começou a vigiar. Numa madrugada em que não conseguia dormir, viu uma sombra se movendo em direção ao canto onde as crianças dormiam amontoadas. Reconheceu o vulto, a forma de andar. Era Matias. Ele se aproximava devagar, separando um dos meninos do grupo. Joaquina fingiu continuar dormindo, mas manteve os olhos entreabertos, testemunhando o que não queria acreditar. Nos dias seguintes, outras mães começaram a prestar atenção. O padrão se revelava. Nas noites em que Matias dizia ter afazeres na casa grande, ele, na verdade, visitava a senzala infantil. Usava sua posição de autoridade para manter as crianças caladas, ameaçando castigos terríveis se falassem. Os pequenos, já habituados a obedecer sob pena de sofrimento, engoliam o horror e seguiam em silêncio. Joaquina precisava contar a alguém. Procurou Teresa numa tarde, quando estavam sozinhas lavando roupas no rio. Começou devagar, tateando as palavras, até que não houve mais jeito senão ser direta. Contou o que vira, o que suspeitava, o que outras mães começavam a confirmar. Cada palavra era lâmina afiada cortando o peito de Teresa. Teresa não quis acreditar. Negou com veemência, defendeu Matias, disse que era engano, má interpretação, impossibilidade. Joaquina insistiu, com lágrimas nos olhos, implorando que Teresa investigasse, que observasse, que protegesse as crianças. Teresa saiu daquela conversa com o mundo desmoronando. Durante dias, recusou-se a aceitar. Continuava encontrando Matias, buscando em seus olhos alguma confirmação de que tudo era mentira, mal-entendido. Ele permanecia gentil, carinhoso, falando de seus planos de fuga, mas agora cada palavra dele soava diferente aos ouvidos de Teresa. A dúvida era verme roendo por dentro, impossível de ignorar. Decidiu verificar por si mesmo. Numa noite em que Matias dissera que precisaria ficar na casa grande até tarde, Teresa permaneceu acordada, escondida num canto escuro da senzala onde podia ver a entrada da área infantil. As horas se arrastavam com lentidão cruel. Ela queria estar errada. Implorava aos céus que Joaquina tivesse se enganado, mas então viu. Matias surgiu na escuridão, movendo-se com familiaridade de quem conhecia o caminho. Entrou silencioso na senzala infantil. Teresa se aproximou sem fazer barulho, o coração martelando tão forte que temia que ele ouvisse. Espiou pela fresta na parede de pau a pique. O que viu fez seu estômago revirar. Matias estava agachado junto a um dos meninos, Miguel, sussurrando ameaças suaves, enquanto suas mãos faziam coisas que nenhuma criança deveria experimentar. O menino chorava em silêncio, mordendo a própria mão para não gritar. E nos olhos de Matias, aqueles olhos que Teresa julgara gentis, havia algo monstruoso que ela não conseguia nomear. Teresa recuou cambaleando. Levou a mão à boca para abafar o som que queria escapar. Correu até o rio, onde vomitou até não restar nada dentro dela. Sentou-se na margem, abraçando os próprios joelhos, tremendo incontrolavelmente. O homem que amava, o homem em quem confiara, o homem que prometera libertá-la, era um predador se alimentando dos mais vulneráveis. Voltou à senzala no amanhecer com os olhos vermelhos mais secos. Não havia mais lágrimas. Algo dentro dela morrera naquela noite, mas algo outro nascera. Algo frio, calculista, implacável. Matias apareceu na tarde seguinte,
sorridente como sempre, trazendo pão doce que roubara da cozinha da casa grande. Teresa a aceitou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Ele não notou a diferença. Falou de seus planos, da fuga que organizariam em breve, de como seriam felizes. Cada palavra era tortura, mas Teresa ouvia, acenava, fingia. À noite, quando ele tentou beijá-la, ela correspondeu. Fez amor com ele pela última vez, e foi diferente. Cada toque era mapeamento, cada movimento era estudo. Ela memorizava seu corpo, suas fraquezas, os pontos onde era vulnerável. Matias não percebeu que estava sendo dissecado por olhos que não enxergavam mais um amante, mas uma presa. Nos dias seguintes, Teresa começou seu planejamento com a mesma meticulosidade que usava ao preparar remédios. Procurou as mães das crianças, uma por uma, confirmando suas suspeitas. Ouviu relatos que faziam seu sangue ferver, mas manteve a voz calma, o rosto controlado. Precisavam de provas, de testemunhas, de um plano que não falhasse. Conversou também com Ezequiel, um homem de confiança que mantinha contato secreto com o quilombo nas montanhas. Ezequiel era mensageiro clandestino, levando informações e às vezes ajudando na fuga de escravizados. Conhecia os líderes do quilombo, sabia como negociar. Teresa contou tudo, cada detalhe horrendo. Ezequiel ouviu com a mandíbula travada, os punhos cerrados. Quando ela propôs seu plano, ele concordou sem hesitar. O plano era ousado e dependia de timing perfeito. Teresa continuaria fingindo para Matias, mantendo a farsa do romance. Diria que descobriram uma rota segura para fugirem, que precisavam agir logo antes que o coronel suspeitasse de algo. Marcariam um encontro no celeiro afastado, o mesmo lugar onde haviam se amado pela primeira vez. Lá, com a ajuda de outros cativos e dos quilombolas que Ezequiel traria, executariam a justiça que o sistema nunca daria. Mas havia um detalhe que Teresa guardava apenas para si. Lembrava-se das lições da mãe, das histórias que Joana contava sobre justiça ancestral, sobre como certos crimes exigiam punições específicas. Teresa havia herdado da mãe uma lâmina pequena mas afiada, usada originalmente para cortar cordões umbilicais. Era símbolo de vida, de nascimento. Teresa transformaria esse símbolo em instrumento de outra coisa. Passou 2 semanas preparando tudo. Convenceu Matias de que a lua nova de agosto seria perfeita para fugirem, que a escuridão os protegeria. Ele acreditou com facilidade que envergonhava. Estava tão confiante em seu controle sobre ela, tão certo de sua submissão apaixonada, que não via as armadilhas sendo armadas. Ezequiel fez contato com o quilombo. Os líderes, ao ouvirem sobre os crimes de Matias, concordaram não apenas em ajudar, mas em levar o capataz para seu território. Lá tinham métodos próprios de lidar com aqueles que feriam os mais fracos. A justiça do quilombo era lenta e minuciosa. Na noite marcada, Teresa encontrou Matias no celeiro conforme combinado. Ele estava agitado, ansioso, falando rápido sobre a nova vida que teriam. Trazia uma trouxa com suas coisas e algum dinheiro que roubara do coronel. Abraçou Teresa com força, beijou-a com urgência. Ela retribuiu, sentindo nojo de si mesma, mas mantendo a máscara. Então ouviram os ruídos. Homens entrando no celeiro, bloqueando a saída. Matias virou-se confuso, alcançando instintivamente a faca em seu cinto. Mas eram muitos. Ezequiel, Joaquim, Benedito, Tomás e 3 homens do quilombo que ele não reconhecia. E na entrada, testemunhas silenciosas. Joaquina, Rosa, Clemência, as mães cujos filhos haviam sido violados. Matias entendeu então. Virou-se para Teresa com olhos arregalados, buscando explicação, negação, escape. Ela o encarou com frieza que ele nunca vira antes. Pensei que me amasse, ele conseguiu dizer. Amei, respondeu Teresa, e sua voz era lâmina. Amei como mulher ama homem.
Acreditei em suas promessas, sonhei com sua liberdade, mas você é outra coisa. Tentou argumentar, negar, mas as mães se adiantaram. Contaram o que seus filhos finalmente haviam revelado, cada detalhe horrendo, cada lágrima derramada. Matias ficou pálido, depois tentou justificar, depois ameaçou. Nada disso importava mais. Os homens o seguraram. Matias lutou com desespero de animal acuado, mas eram muitos e estavam determinados. Amarraram-no a um dos postes do celeiro, de pé, com as pernas abertas. Ele gritava agora, ameaças misturadas com súplicas, prometendo dinheiro, liberdade, qualquer coisa. Teresa se aproximou. Nas mãos, segurava a lâmina que fora de sua mãe. Pequena, mas afiada como promessa antiga. Ezequiel oferecera fazer o serviço, mas ela recusara. Isso era dela, essa dor, essa justiça, essa destruição, tudo era dela. Olhou nos olhos dele uma última vez. Viu medo, viu compreensão, viu o homem se desfazendo em pedaços antes mesmo que ela tocasse sua carne. Você tirou a inocência de crianças, disse em voz baixa. Usou o que faz um homem ser homem para destruir o que faz uma criança ser criança. Então você pagará com o que mais prezava. O que aconteceu a seguir seria contado em sussurros por gerações. Teresa era precisa, aprendera a anatomia com a mãe. Sabia onde cortar, como cortar. Matias berrou de forma que acordou até os mortos. Seus gritos rasgaram a noite, ecoaram pelas colinas, fizeram até os cavalos na estrebaria relincharem inquietos. Mas ninguém da Casa Grande viria. Ezequiel garantira que esta noite o coronel estaria fora, visitando propriedade vizinha. Quando Teresa terminou, Matias estava consciente, mas desejando não estar. O que fora removido dele jazia no chão, e Teresa enrolou aquilo num pano manchado. Entregaria aos quilombolas como prova, como troféu, como aviso. Os homens do quilombo então o levaram. Ainda amarrado, mas agora incapaz de ficar de pé, arrastaram Matias pela escuridão rumo às montanhas. Ele choramingava agora, sons animais de dor e terror. Sabia o que o esperava no quilombo, sabia que aquilo era apenas o começo. Teresa ficou parada no celeiro muito depois que todos partiram. Lavou as mãos numa bacia, mas parecia que nunca ficaria limpa. Olhou para a lâmina de sua mãe agora manchada. Limpou-a cuidadosamente, com reverência. Era instrumento sagrado novamente, usado para cortar o que precisava ser cortado, para proteger o que precisava ser protegido. Voltou à senzala quando o céu começava a clarear. As mulheres a esperavam silenciosas. Joaquina a abraçou-a primeiro, chorando baixo. Depois Rosa, depois as outras. Não havia palavras para o que haviam testemunhado, mas havia compreensão. Havia solidariedade nascida de dor compartilhada. Matias nunca foi visto novamente. Oficialmente, desertara durante a noite, roubara dinheiro do coronel e fugira. O coronel ficou furioso, prometeu recompensa por sua captura, mas nada. A floresta engolira o capataz completamente. Alguns diziam ouvi-lo às vezes, gritos distantes nas noites de lua nova. Outros juravam que o quilombo mantinha certos criminosos vivos por anos, infligindo punições diárias que faziam cada dia parecer eternidade. Ninguém sabia ao certo, ninguém queria saber. Na fazenda, as coisas mudaram sutilmente. As crianças ainda tinham pesadelos, mas começaram a falar sobre eles, a nomear seus terrores. As mães podiam confortar agora, explicar que o monstro fora expulso. Não curava tudo, não apagava as marcas, mas era começo. Teresa nunca mais falou de amor. Recusava qualquer aproximação, qualquer interesse. Construíra seus muros novamente, mas agora eram mais altos, mais sólidos. A mulher que amara morrera naquele celeiro, substituída por outra coisa. Alguém mais dura, mais fria, mas também mais forte. Passou a dedicar-se completamente às crianças. Ensinava sobre plantas, sobre curas, sobre formas de resistir sem quebrar completamente.
tornara-se figura respeitada, quase reverenciada. Falavam dela em sussurros. A escrava que enfrentara o capataz, que fizera justiça quando o sistema falhara, que protegera os pequenos quando ninguém mais protegeria. Os anos passaram. A abolição viria eventualmente em 1888, mas isso era distante ainda. Na fazenda Santa Lúcia, vida continuava em seu ritmo brutal. Mas havia algo diferente agora, uma compreensão tácita de que havia limites, que certos crimes não ficariam impunes, que até os mais oprimidos podiam encontrar formas de retaliar. Teresa envelheceu entre aquelas paredes de pau a pique. Nunca soube liberdade legal, nunca deixou os limites da fazenda, mas carregava dentro de si algo que nenhuma corrente podia prender. A certeza de que fizera o necessário, que protegera quem precisava de proteção, que equilibrara de alguma forma torta na balança da justiça. Quando finalmente seu corpo cansado entregou-se ao descanso eterno, fizeram-lhe funeral, como se faz a guerreira. As crianças que ela ajudara a proteger, agora adultos, carregaram seu corpo. As mulheres cantaram canções ancestrais e contaram sua história. A história da mulher que amara com coração aberto, que confiara com alma exposta, mas que, quando traída de forma imperdoável, encontrara dentro de si força para fazer o que precisava ser feito. A lâmina que fora de sua mãe e depois dela foi passada adiante, de geração em geração, símbolo de proteção e justiça. Cada mulher que a recebia conhecia a história, entendia o peso daquele metal. Sabia que às vezes amar significava ter coragem de destruir o que amamos, quando isso se transforma em ameaça aos inocentes. Você acredita que Teresa fez justiça ou vingança? Será que existe diferença quando o sistema falha em proteger os mais vulneráveis? Deixe sua reflexão nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência e coragem que a história oficial prefere esquecer.